Os advogados Ezequiel Silveira e Carolina Siebra, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, participaram da comitiva com parlamentares brasileiros que foi aos Estados Unidos para denunciar as violações de direitos humanos no Brasil, em especial nas prisões em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os advogados relataram que se encontraram com importantes institutos e órgãos de defesa dos direitos humanos, além de parlamentares e perseguidos políticos. Silveira e Siebra mostraram que o veto promovido pela extrema-esquerda americana à audiência pública que seria realizada na Comissão de Direitos Humanos do Congresso acabou atraindo muita visibilidade para os perseguidos políticos, já que muitos se interessaram por saber o que a esquerda buscava esconder e censurar ao utilizar de forma inédita esse poder de veto. Ezequiel Silveira disse: "O que era para ser um problema para nós acabou se tornando uma bênção por ter dado visibilidade à nossa causa." Carolina Siebra explicou que os advogados questionaram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre as centenas de denúncias que já foram apresentadas àquela comissão. Os advogados relataram: "A gente não espera que a CIDH faça muita coisa, mas a gente precisa registrar o que está acontecendo, mostrar que eles não estão agindo." Os advogados apontaram as perspectivas de reações à instalação da ditadura no Brasil, inclusive considerando as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Eles lembraram que os Estados Unidos e outros países democráticos costumam impor sanções a países onde há violações de direitos humanos e a ditaduras. Ezequiel Silveira disse: "Foi um negócio maravilhoso, um momento especial. Foi preparado por Deus esse momento para que a gente estivesse aqui." Os advogados ironizaram as reações da extrema-esquerda e da velha imprensa, apontando que a irritação deles é uma demonstração do sucesso da missão. Silveira disse: "Nosso objetivo, que era divulgar e trazer essas informações para que isso gere pressão lá no Brasil, tem funcionado. E funcionou, porque a gente viu imprensa, o pessoal da esquerda, todo mundo muito chateado, reclamando. Quer dizer que a situação funcionou." Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto os cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores que podem sofrer qualquer uma ou várias delas sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro, que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário.
Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 32 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Fala pessoal, boa tarde. Ezequiel Silveira aqui com a doutora Carolina Siebra. Tá dando para ouvir bem aí? Tá todo mundo na escuta? Estamos aqui em frente ao Capitólio. Hoje, nosso último dia de missão aqui nos Estados Unidos. Estamos aqui em Washington, onde nós cumprimos diversas agendas essa semana e a gente está passando aqui para prestar contas, né, dar um relatório das missões que nós desenvolvemos durante essa semana. Então, chegamos na segunda-feira à noite e logo de manhã, na terça-feira, já tivemos a nossa primeira agenda, né? A primeira agenda foi na Cedars House, com pessoas que são influentes. É um instituto cristão internacional que é reconhecido pelo governo dos Estados Unidos, onde todos os presidentes dos Estados Unidos costumam visitar e participar, e essa reunião foi muito produtiva. Esse instituto, eles se autodenominam como uma instituição que promove a diplomacia de segundo nível. Você tem a diplomacia de primeiro nível, que é feita pelas embaixadas, com os cônsules, os agentes consulares, né? E essa instituição é uma instituição que promove a diplomacia de segundo nível, ou seja, promove conversa, promove encontros entre pessoas, entre líderes mundiais, de forma a resolver situações, principalmente de situações que envolvam direitos humanos. Então, foi uma importante reunião que nós tivemos, onde pudemos ali conhecer várias pessoas que podem estar nos ajudando nessa luta. Levamos ali a nossa situação, né? Os parlamentares que conosco estiveram traçaram um panorama mais, em todas as reuniões que nós tivemos basicamente, né? Eles traçaram um cronograma mais geral, um panorama mais geral de como está a situação política do Brasil, de como as coisas vêm escalando, e a gente trouxe mais especificamente os casos do 8 de janeiro, casos específicos, as histórias, as aflições das pessoas, para que essas autoridades com quem nós nos reunimos tomassem ciência do que está acontecendo no Brasil com as vítimas do 8 de janeiro e com os advogados, pela forma como o tribunal, como a corte tem tratado o nosso trabalho. Sim, é importante mencionar que a gente tem essa questão da defesa, né, do cerceamento de defesa, não só com as pessoas do dia 8 de janeiro, mas também com os perseguidos políticos, que já estão, alguns em asilo aqui nos Estados Unidos e outros em outros lugares, mas essas pessoas também não são esquecidas em momento nenhum. Depois dessa reunião lá, desse café da manhã, a gente veio para cá onde nós estamos, né, no Capitólio, e fizemos aquela coletiva de imprensa, né, que foi organizada pelo senador Chris Smith, que foi com quem nos convidou para estarmos aqui. Lembrando que havia uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública aqui do Parlamento, mas um congressista, né, um deputado
democrata, ou seja, de esquerda, ele vetou a realização dessa audiência nesse momento e ela foi postergada para acontecer futuramente. Mas isso acabou trazendo mais visibilidade para a nossa missão. Então as pessoas quiseram falar conosco, quiseram saber o que estava acontecendo e por que essa audiência foi adiada, sendo que isso nunca havia acontecido. Então, o que na verdade deveria ter sido um problema para nós acabou sendo uma bênção, porque acabou dando mais visibilidade para a nossa causa. Então a gente esteve aqui juntamente com os deputados e senadores e vocês puderam assistir, a gente transmitiu ao vivo também, as falas dos parlamentares, dos jornalistas, dessas pessoas que puderam trazer um pouco mais de luz à nossa situação no Brasil. Sim, aí posteriormente estivemos na OEA, onde fomos recebidos lá para apresentar uma denúncia que foi construída pelo Coronel Ulisses, que é deputado federal do Acre, e junto com essa denúncia trouxemos também o fato das outras 100 denúncias que foram feitas ano passado, no final do ano passado, não só pela ASFAV, mas por um conjunto de outros advogados. O questionamento era por que essas denúncias tinham sido respondidas também de forma genérica. E lá podemos expor todas as situações de violações de direitos humanos que estão sendo vivenciadas pelos brasileiros. Isso foi muito importante porque a gente recebeu algumas respostas daquelas centenas de denúncias que nós fizemos no ano passado e essas respostas foram negativas, mas muito vagas. Veja bem, eu preciso fazer uma pequena explicação. Na Comissão Interamericana de Direitos Humanos você tem 2 tipos de processos. Você tem a petição, que é um caso, um processo em que você vai dar entrada para poder que seja analisada ali uma eventual violação de direitos humanos. Só que essa petição ela só pode ser dada entrada depois que o processo transita em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso dentro do seu país. Então a gente não podia protocolar essa petição porque a maioria dos nossos clientes ainda estão em julgamento. Hoje só dois processos que nós temos conhecimento que transitaram em julgado. Os outros ainda estão em processo de tramitação. Então nós apresentamos medidas cautelares, que é um processo um pouco mais enxuto, vou dizer assim, em que o processo judicial no Brasil não precisa estar concluído, que foi o que nós fizemos, e pedimos a tomada de providências urgentes. E o que nós ressaltamos lá nessa reunião foi que nós fizemos isso justamente para evitar que algo de ruim acontecesse. E infelizmente não deu tempo, o Clériston morreu ali na prisão, e depois disso várias pessoas foram liberadas, mas o prejuízo já estava feito. E nós reiteramos essas denúncias. Olha, nós já viemos aqui uma vez, viemos aqui em novembro, fizemos as denúncias, vocês não estão dando atenção e a gente precisa que providências sejam tomadas. E aí eu me lembro bem que quando a gente saiu dessa reunião lá na OEA, alguém me falou, não sei se foi a doutora Carolina, que disse assim, aqui parece o STF, a gente só fala e parece que ninguém nos ouve. E aí eu até brinquei, eu falei, o que você quer esperar de uma corte cujo vice-presidente foi advogado do ministro Gilmar Mendes, né? Então assim, a gente sabe, a gente não espera muita coisa que a OEA faça muita coisa contra o Brasil, porque a gente sabe dos vínculos políticos, eu acabei de citar um, que existe entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o governo do Brasil. Mas a gente precisa registrar o que está acontecendo, precisamos mostrar para eles que nós estamos mostrando o que está acontecendo de errado, eles não estão agindo, certo? Para que nós possamos também pressionar eles futuramente. Lembrando que tudo isso que nós estamos fazendo aqui, né, estamos fazendo também pensando no futuro. Em novembro vai haver eleições aqui nos Estados Unidos, muito provavelmente vai assumir um governo de direita, Donald Trump está muito bem cotado para assumir o governo novamente, e aí nós vamos ter ali, daqui a pouco a gente vai falar sobre uma próxima reunião que a gente teve, que envolve diretamente essa parte do governo Trump, e isso pode nos ajudar a pressionar o governo do Brasil a cessar esses abusos, o Supremo Tribunal Federal, a Organização dos Estados Americanos, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que faça alguma coisa contra o Brasil. Então todas essas conexões elas são necessárias para que você crie esse vínculo político e possa utilizar isso no benefício da nossa causa. Até porque a gente tem que entender também que essa escalada do autoritarismo ele não se deu da noite para o dia. Ela foi uma escalada que foi se insurgindo contra as pessoas, e isso foi crescendo até culminar no 8 de janeiro e culminar em todo o ano de 2023, que a gente viu várias pessoas sendo perseguidas por esse autoritarismo. Então a nossa escalada de resistência também é
dessa forma. A gente vai buscando, vai contando a nossa história e vai demonstrando para as pessoas que o que está acontecendo realmente no país não é uma coisa, digamos que ordinária, é uma exceção. Nós também tivemos a oportunidade de reunir com a comunidade brasileira aqui do entorno de Washington. Tivemos ali uma reunião, se deu na Igreja Assembleia de Deus, e a gente pôde compartilhar também com a comunidade brasileira que vive aqui. Vários também estiveram presentes aqui na coletiva de imprensa, né? Para a gente mostrar o que está acontecendo também no Brasil e para que eles também nos auxiliem nessa divulgação. A gente falou bastante para os parlamentares, para as pessoas com quem nós nos reunimos durante essa semana, de que assim como as vítimas do 8 de janeiro, os familiares das vítimas do 8 de janeiro, eles têm a necessidade de serem ouvidos, nós estamos aqui para ser a voz dessas pessoas, para contar as histórias delas para essas autoridades, para esses grupos, essas instituições, para que eles conheçam o que está acontecendo no Brasil e nos ajudem a tomar alguma providência. Vamos para o segundo dia, né? Na quarta-feira. Na quarta-feira a gente amanheceu sendo recebidos no CPEC, aqui em Washington, pelo seu presidente, né, Matt, e foi uma reunião também muito proveitosa, onde podemos contar tudo que está acontecendo no país e toda essa escalada que a gente já falou anteriormente. Fomos ouvidos com muita cautela, né? Normalmente em todas essas reuniões que a gente faz aqui nos Estados Unidos, as pessoas ficam estarrecidas, porque se no Brasil, que a gente já vive tudo isso, as pessoas costumam também ficar incrédulas, porque a mídia não mostra, imagine aqui nos Estados Unidos como é que essas pessoas não ficam. E realmente foi algo assim extraordinário para eles, e eles buscaram nos conhecer e conhecer a história e nos dar espaço também. Para quem não conhece, o CPEC é um think tank, é uma instituição que que é a maior instituição conservadora do mundo. Ou seja, eles têm contatos com os políticos de direita do mundo inteiro. Então essas pessoas elas conseguem nos conectar com outras instituições, com outras pessoas, com outros grupos políticos, e foi exatamente isso que aconteceu. Nós estivemos lá no primeiro dia no CPEC, contamos a nossa história lá para os presidentes, né, o Matt Schlapp e a Mercedes Schlapp, e primeiro eles nos ouviram, segundo eles nos entenderam a nossa situação, entenderam a gravidade da situação. Depois disso eles conseguiram marcar reuniões com outras pessoas para que nós também contássemos a nossa história, né? E isso nos ajudou bastante. Então foi interessante porque o próprio CPEC também, após essa reunião, redigiu uma nota, né? Uma nota conjunta com os parlamentares, nós que estávamos ali, se pronunciando a respeito da situação ditatorial que nós estamos vivendo no Brasil. E essa nota tem rodado o mundo aí, e isso chamou a atenção inclusive do Elon Musk, que viu uma notícia que estava acontecendo. O Elon Musk, para quem não sabe, é um dos homens mais ricos do mundo, dono aí da empresa Tesla, e é uma pessoa que é o dono do Twitter, inclusive, né, do X, e que utilizou o seu alcance, né, para divulgar algumas histórias do 8 de janeiro. E é isso que nós estamos querendo, divulgar o que está acontecendo, porque se a gente deixar a coisa parada lá sem tomarmos alguma medida, essas pessoas que estão literalmente morrendo na prisão vão continuar na mesma situação, e a gente não pode permitir que isso aconteça. E o CPEC, ele é um instituto dos conservadores, é o Instituto Americano de Conservadores, e aí lá nesse instituto eles conseguem ter esse alcance por toda a direita do mundo, e isso é muito importante para que as pessoas saibam o que está acontecendo no Brasil, nesse sentido de que a partir do momento em que um governo entrou, em que a direita faz oposição, eles irão perseguir as pessoas politicamente, e isso trouxe uma dimensão, como o Dr. Ezequiel falou, muito grande e muito importante para todos nós. Nós tivemos uma reunião também na ADF, que é a Alliance Defense Freedom, que é uma instituição também de alcance mundial, que defende as liberdades, que produz relatórios de violações de direitos humanos. Nós estivemos ali também
conectando, fazendo contatos, conversando com essas pessoas, explicando a situação do Brasil, e eles também se colocaram à disposição para divulgar a nossa história. É uma instituição que eles têm uma raiz muito forte na questão da liberdade religiosa, que é um dos vieses, né, dos direitos humanos. Então, também foi um contato importante que nós fizemos, almoçamos com eles ali no dia, o Julio e o Tomás, que nos receberam maravilhosamente bem, e isso também serviu mais uma instituição que passará a nos apoiar. Quer falar um pouquinho? Não, pode falar. Saindo da ADF, a gente foi no Cato Institute, que é um instituto que eles têm, inclusive, um trabalho muito importante, que é de mensurar a questão das liberdades no mundo. Então eles têm ali uma série de fatores, né, que eles analisam nos países, e através desses fatores, como está funcionando a liberdade religiosa, os direitos humanos, e aí eles medem a liberdade dos países através desse mecanismo que eles têm lá. É um relatório muito conceituado academicamente no mundo inteiro, e eles nos receberam também, os parlamentares ouviram as nossas histórias, e isso vai ajudá-los a divulgar esse relatório. Então, se você tem um relatório do Brasil, em que o Brasil tem a sua nota rebaixada, enquanto um país que respeita as liberdades e não respeita os direitos humanos, isso vai haver repercussões políticas, econômicas, e tudo isso vai acabar gerando a pressão política que nós estamos buscando vindo até aqui. Sim, normalmente as grandes empresas que vão se deslocar e montar suas sedes nos países, elas procuram esse instituto para saber o conceito do país em que ela está se alocando. E isso daí é muito importante a partir do momento que a gente vê que o Brasil não é um país livre. Nós estivemos também no outro instituto, que é o American for Tax Reforms. Nós tivemos uma palestra excelente com o Dr. Grover Norquist, em que ele foi literalmente uma aula. Ele, em meia hora, ele explicou para nós o funcionamento da economia, da política americana, e mais do que isso, abriu um espaço de conversação para que nós pudéssemos ter esse diálogo e amadurecer a questão política no Brasil. Ele, inclusive, é um dos palestrantes que vai estar em Porto Alegre agora no mês de abril, no Fórum da Liberdade. É uma pessoa que entende muito dessa questão política. Ele é o presidente desse instituto desde que ele foi fundado em 1986. E esse instituto foi reconhecido pela Casa Branca, e ele foi nomeado pelo presidente Reagan para tomar conta desse instituto. Então é algo muito sério, certo? Essas instituições que nós estamos indo são todas organizações sérias, de alcance nacional, outras de alcance mundial, e elas com certeza vão poder estar nos ajudando nessa divulgação e na solução dessas problemáticas. E no dia seguinte a gente retornou lá no CITEC. A nossa história foi tão comovente para eles que eles abriram esses espaços com essas instituições e solicitaram que a gente voltasse lá no outro dia para podermos gravar entrevistas, né? Então foram várias entrevistas que foram gravadas, que essas entrevistas elas serão transmitidas nos programas do CIPEC, que alcançam os Estados Unidos inteiro. Então todos os conservadores dos Estados Unidos, todas as pessoas que têm algum viés de direita nos Estados Unidos vão ter o conhecimento disso que está acontecendo. E outras pessoas também, porque a gente sempre sabe que os adversários políticos eles gostam de ficar assistindo as coisas que a gente faz, né? Então isso vai gerar um alcance gigantesco nos Estados Unidos para que essas histórias sejam divulgadas. Sendo os Estados Unidos o país mais livre do mundo, né? Então, assim, a gente precisa que as pessoas foquem em nos ajudar também, né? Mas, apesar da gente fazer um pedido de ajuda, a gente também termina buscando algum apoio, seja de ideias, algo que a gente possa fazer também. Exato, e a gente sabe, a doutora Carolina trabalha com política há muitos anos, eu menos, mas ela sabe o quão é importante você ter contatos políticos, você ter conhecimento de pessoas, para você ter exemplo de uma situação. Nós participamos de uma reunião com o Eduardo Bolsonaro e o Mário Frias na noite de um dia. Na manhã do outro dia eles estavam reunidos com o Donald Trump. Então o Donald Trump estava sabendo do que está acontecendo, porque uma pessoa que nós estávamos conectados estava com ele no dia seguinte.
Então esses contatos são necessários. Por quê? Porque daqui a pouco Donald Trump assume a Casa Branca. E aí você tendo um presidente dos Estados Unidos que pode não ser o mais conservador do mundo, mas é uma pessoa de direita, é uma pessoa que preza pela liberdade, né? Muito mais do que esse governo que nós estamos vendo agora, e que pode nos ajudar na solução dos nossos problemas. Agora veja só, esse aqui talvez tenha sido um dos encontros, se não o encontro mais importante que nós tivemos nessa nossa caminhada aqui durante essa semana. Nós reunimos com o Dr. Bob Destro. O Dr. Bob Destro, ele foi o secretário, uma espécie de ministro, né, o equivalente aqui seria a ministro, ele foi secretário assistente do Ministério de Direitos Humanos do governo Trump passado. Ou seja, existe a possibilidade de que esse senhor seja o próximo ministro dos Direitos Humanos do governo Trump. Então nós já antecipamos a situação para ele, já está sabendo o que está acontecendo no Brasil, ele já está nos conhecendo a comitiva dos parlamentares que aqui esteve, e isso pode nos ajudar futuramente, porque, volto a repetir, uma sanção que o Brasil sofra por ser um país violador de direitos humanos pode nos ajudar a enfraquecer o governo, a enfraquecer essa ditadura que nós estamos vivendo aí no nosso país. Então, mais uma reunião importantíssima, onde nós alinhamos ali diversas pautas para que nós possamos continuar esse trabalho que nós estamos fazendo dentro e fora do Brasil. E o mais interessante dessa reunião com o Mr. Bob é que ele é advogado, né? Então a gente pôde falar num linguajar mais jurídico o que está acontecendo com essas pessoas, principalmente as do dia 8 de janeiro. E ele também, enquanto advogado, e advogado que não só advogado, mas também professor universitário aqui nos Estados Unidos, ele ficou estarrecido, mas não tão chocado, porque ele já viu isso acontecer em alguns outros momentos, principalmente como foi no dia 6 de janeiro aqui também, a questão de acesso a provas e etc., que começou a vir aparecer agora, né, recentemente, na história recente. E ontem nós também estivemos reunidos, né, participamos de uma reunião com o bispo Paul Murray. O bispo Paul Murray, ele é o vice-presidente do Instituto para a Liberdade Religiosa, do Instituto Internacional para a Liberdade Religiosa. É uma instituição que atua no mundo inteiro nessa questão de violações de direitos humanos, mas voltado para a liberdade religiosa. Isso é importante para nós, por quê? Porque nós temos visto várias violações, em situações de violação de direitos humanos através da liberdade religiosa por conta desses presos do 8 de janeiro. Cito aqui alguns exemplos. A própria doutora Gabriela, que nós estávamos lá na audiência e um segurança do Supremo Tribunal Federal pediu para ela guardar o texto dela que ela estava usando lá na audiência. As pessoas que não conseguem ir para a igreja, mas precisam pedir autorização para o ministro Alexandre de Moraes para poder participar de um culto. As pessoas que foram presas, que são, na sua maioria, cristãs. O fato de haver pastores presos, o fato de cantora ter sido presa. Então, todas essas situações mostram que, para além da violação de direitos humanos contra a vida, contra a dignidade das pessoas, está também havendo uma violação de direitos humanos no aspecto religioso. E isso para nós é interessante, porque essas instituições que atuam na defesa da liberdade religiosa, elas têm ramificação no mundo inteiro. Então, se você fala da violação da liberdade religiosa no 8 de janeiro, eles vão querer saber, mas o que é o 8 de janeiro? Aí a gente vai ter que explicar o que é o 8 de janeiro, o que está acontecendo, o que as pessoas estão sofrendo, e isso vai acabar sendo uma porta de abertura para que a gente possa tratar as nossas causas. Exatamente. Então, assim, foi muito importante essa conversa com o bispo Paul. Exato. E além dessas reuniões, nós tivemos outros encontros, conhecemos outras pessoas, eu cito aqui algumas, como a ex-deputada Rosi Orozco, que é uma ex-deputada do México, que tem uma forte atuação na causa de direitos humanos no mundo inteiro. Ela lida com questões de tráfico humano. A gente até trocou uma ideia sobre a situação que está acontecendo lá na Ilha do Marajó. Ela ficou bem interessada de saber sobre essa situação e ela conversou lá, trocou contato com os deputados do Brasil. Fomos em igrejas, conversamos com líderes religiosos. Os parlamentares estiveram aqui no Capitólio conversando com congressistas americanos, deputados, senadores. Então, assim, gente, foi um negócio maravilhoso, um momento especial que foi preparado por Deus, esse momento, para que a gente estivesse aqui, e todo o nosso trabalho foi muito bem realizado, e graças a Deus deu tudo certo. Nosso objetivo, que era divulgar
e trazer essas informações para que isso gere pressão lá no Brasil, tem funcionado e funcionou, que a gente viu aí o pessoal, imprensa, pessoal da esquerda, todo mundo muito chateado, reclamando. O choro foi grande. Foi. Então quer dizer que a situação funcionou. Então a gente já vai caminhando aqui para o final da nossa live, não vamos demorar mais muito, mas a gente não podia encerrar aqui nosso relatório, né? Nosso report, para dizer que a gente está... Yes! Agradecer a todos que nos apoiaram para chegar até nós, em especial os nossos clientes, aqueles que nos ajudaram financiando, né, essa viagem, as pessoas que compraram o nosso sorteio aí, a comunidade brasileira aqui em Washington, que nos recebeu tão bem, as pessoas como o seu Adriel e a sua família, que nos receberam aqui de uma forma tão especial, tão espetacular, que só Deus pode recompensá-los. Agradecer também aos parlamentares que estiveram aqui. Muitos cancelaram a sua vinda porque não ia haver audiência aqui, né, que estava marcada na Comissão de Direitos Humanos, e alguns tiveram que cancelar a sua passagem porque tinham outras situações para resolver. Mas aqueles que vieram, abriram muitas portas, falaram várias situações, e a gente sabe, se fosse só eu e a Carol aqui, não ia ter o mesmo efeito, não iríamos ser recebidos da forma como fomos recebidos, estando com os parlamentares. Então, queremos agradecer muito a eles, porque eles estão se dispondo, também se expondo, para poder mostrar as situações que aconteceram. As igrejas que nos receberam, as pessoas com quem nós nos reunimos, só temos a agradecer. Agradecer a doutora Gabriela, né, que fez o esforço para estar aqui conosco também em alguns dos dias. Então, é só agradecer a todo mundo, o IES Brasil, que é a instituição aqui dos brasileiros, que conseguiu, juntamente com os parlamentares, organizar toda essa movimentação. A gente só tem a agradecer e dizer mais uma vez que nós estamos juntos e vamos continuar lutando pela liberdade no nosso país. Esses agradecimentos do Dr. Ezequiel, eu assino embaixo, né? Eu tenho que agradecer de forma especial o pessoal do IES Brasil, principalmente o Adriel e a Débora, que estão nos recebendo na casa deles. A Débora está passando por um problema particular de saúde do pai dela, mas abriu a porta da sua casa, no seio da sua família, com seu esposo e seus filhos, para nos receber, nos acolheu tão bem. A gente se sente em casa e muito bem acolhido por essas pessoas. A gente sente um cuidado de Deus especial para conosco, e a gente só tem a agradecer também. Agradecer a Lara, né, a Larissa, que a gente chama de Lara, né, o Mário, o Coronel Gerson, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos e todo esse pessoal, TV Flórida, Doutora Ludmila, são muitas Lili, pessoas que colaboraram para que essa missão tivesse o êxito que teve. E a você que nos acompanha, aos associados da associação, né, que tem depositado sua confiança no nosso trabalho, nós estamos juntos até o final. Tá bom? Obrigada, pessoal. Forte abraço.